que vai ser um feriado meio amargo pro torcedor do Atlético. A quinta-feira já foi amarga, a sexta-feira da paixão, vai ser de muita reza para esse time do Galo, porque o time não consegue resultados no Campeonato Brasileiro. Cláudio Rezende, boa noite. Boa noite, Emerson Romano, boa noite a todos que nos acompanham na turma do bate-bola. O sinal de alerta ligado, você destacava aí já em manchete no Galo, porque o time ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e são 4 rodadas. Dos 12 pontos disputados, o Galo conseguiu apenas 2. Tem um aproveitamento de pouco mais de 16%, né? 16% é o vice-lanterna da competição, fez 3 gols, sofreu 6. Em 4 jogos o Galo sofreu 6 gols. Era um time que não tinha defesa vazada, né? A gente vai se lembrar que o Atlético, a gente vinha falando no início da temporada ali no Campeonato Mineiro, estava praticamente sem sofrer gol. Começou o Brasileiro contra o Grêmio. Na transmissão lá em Porto Alegre, eu destacava com o Caixa. O Galo tinha sofrido 2 gols até então. No primeiro tempo sofreu 2. Né? Nos jogos anteriores todos, o Galo tinha tido uma defesa muito estável. E começou o Brasileirão, as coisas começaram a desandar, principalmente no sistema defensivo do Atlético. O Cuca ontem falou que a questão da bola parada, né? O Galo tá sofrendo gol de bola aérea. Isso não pode. O Cuca, durante toda a carreira dele, o treinador do Atlético, vitorioso, como ele sempre destacou que bola parada sempre é muito perigosa, mas tem que ser pro time dele, né? Pro time adversário tem que minimizar essa situação. E o Galo, de novo, né? O primeiro gol do Santos foi numa jogada aérea, a bola sobrou e o Zé Ivaldo fez o gol. Depois, no segundo gol, o time desorganizado, num contra-ataque. Ou seja, o Atlético teve o seu pior desempenho ontem nos jogos de Campeonato Brasileiro. Para muitos foi o pior desempenho na temporada. Fato é, Romano, que o Cuca foi muito sincero. Ele costuma ser, né? Na entrevista. Ele disse, precisamos vencer urgentemente. Domingo é Botafogo no Mineirão, 4 horas da tarde. O Galo tem que reagir para não virar crise. Então o Cuca sabe como funciona o futebol brasileiro. Mesmo o time tendo tido desempenho nos jogos anteriores, principalmente contra o Grêmio, né? O Galo, naquele jogo, teve um placar realmente muito esquisito de ter perdido aquela partida. Contra o São Paulo também podia ter vencido. O Vitória já oscilou e ontem o desempenho ruim. Mas o Cuca sabe, né, Romano? Futebol brasileiro é resultado. A turma analisa muito resultado. E o Atlético até agora não conseguiu no Brasileiro. Pois é. E aí a grande pergunta que eu ouvi o dia inteiro hoje... o pessoal perguntando, Romano, o que está acontecendo com o Atlético que não consegue jogar, não consegue os resultados no Campeonato Brasileiro? Eu rolo a bola para quem entende. Edu Panzi, boa noite, tudo bem, Edu? Tudo bem, Romano, um abraço para você, para quem tá ligado na turma do bate-bola. Cara, é difícil explicar o que tá acontecendo, né? Num primeiro momento o Atlético estava desperdiçando chances criadas. Time que criava muitas oportunidades, ainda é o time que mais cria no Campeonato Brasileiro. Contra o Vitória foram 34 finalizações, contra o Grêmio foi um caminhão de finalizações e o Volpi o melhor em campo. Contra o São Paulo a mesma coisa, o Rafael o melhor em campo. E aí era uma das justificativas, né? Porque o futebol, você precisa fazer o gol, mas tem um outro lado que você sofre gol também. Ao mesmo tempo que o Atlético criou muito contra o Grêmio, por exemplo, o pouco que o Grêmio criou foi suficiente para fazer 2 gols. E ganhar do Atlético. O Galo criou muito contra o Vitória, mas o pouco que o Vitória ganhou foi suficiente para fazer 2 gols. E por muito pouco o Atlético não perdeu. Aquele gol no finalzinho, já nos acréscimos do Igor Gomes. E contra o Santos, o jogo foi ruim. E dessa vez o Atlético nem criou, né? E o Atlético tem a dificuldade defensiva e quando não cria, a coisa piora. Se criando tá difícil ganhar os jogos, ele ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro, foi assim com Grêmio, São Paulo e Vitória. O que dizer do jogo que ele não cria? Foi o jogo contra o Santos. O Atlético jogou muito mal. O Santos resolveu o jogo em menos de 30 minutos. No primeiro tempo já parecia que o Atlético tinha largado, porque não competiu, não correu mais que o Santos. E isso o torcedor não perdoa e não tem que perdoar mesmo. Tem que criticar, tem que brigar, tem que xingar. E no segundo tempo, quando o Galo mudou um pouco a postura, e o Santos também... Porque o Santos já estava vencendo o jogo por 2-0, não tinha por que sair desembestado para fazer o terceiro. Então o Santos deu a bola ao Galo e falou, se vira. E o Atlético não conseguiu se virar, até criou algumas chances. O Brazão fez pelo menos 2 boas defesas, mas sinceramente,
O Atlético mereceu perder do Santos. Foi uma vitória muito justa do Santos na Vila Belmiro, num jogo em que o Atlético jogou mal. Fez um primeiro tempo dos piores que a gente viu na temporada de 2025. E aí, cara, falta muita coisa. Vejo muitos torcedores reclamando de elenco. E teve uma entrevista do Paulo Brax pro companheiro Breno Galante, que ele falou que, mas quando reclamava no Campeonato Mineiro não se reclamava de elenco. Reclamava sim. Reclamava sim, muita gente falava de elenco, que era curto, o próprio Cuca pedindo volante, camisa 10, mais um centroavante, o Atlético perdeu o Davidson. Então lá no Campeonato Estadual já havia pedido por elenco sim. O Atlético resolveu esperar a próxima janela. Tudo bem, resolveu esperar. Mas ainda vieram contusões, lesões. O departamento médico do Galo tá cheio. Então se o elenco ainda dependia de pelo menos mais 3 peças, ele acabou perdendo 4, 5, são 7. É muita gente de fora, então o elenco ficou curto. E a hora que o Cuca olha pro banco, hoje quem tem para resolver jogo é o Igor Gomes, é o Bernard, que ontem até entrou bem, mas ainda tá muito aquém, é o João Marcelo, que é um garoto. Então falta qualidade, falta peça no elenco hoje para tentar resolver. O que não foi problema contra Grêmio, contra São Paulo, porque o Atlético criou muito, ponto. Mas quando precisou agora, não tem. E o Campeonato Brasileiro é jogo atrás de jogo. Vai ficar 15 dias fora. Cara, 15 dias são mais de 5 jogos fora. Ainda mais agora. Daqui a pouquinho, inclusive, vou trazer o Wellington Campos, porque saíram as datas dos jogos da Copa do Brasil. Quer dizer, são mais jogos ainda. Então, depois do Botafogo, o Galo vai jogar 5 jogos fora. Pois é, cara. Somando 3 competições. Então, você viu a quantidade de justificativa que eu trouxe? Uhum. É o elenco curto, um elenco que já era curto e perdeu peças pro departamento médico, que ficou ainda mais curto. É o time que consegue criar, mas aí aparece a incompetência de quem tá jogando para finalizar. E é um time que, se cria muito lá na frente, precisa fazer, porque os adversários estão precisando de pouco para fazer gol no Galo. Há um problema defensivo. Ou ninguém se lembra do Atlético, dos gols do Vitória, do gol do Vitória, o segundo Atlético correndo para trás. E o Cuca falou na entrevista do correr para trás. E ontem contra o Santos a mesma coisa, o segundo gol do Santos, o time correndo para trás. Então, aí já entra o trabalho do treinador, da parte coletiva, de dar equilíbrio, de fazer o time parar de correr para trás, de sofrer contra-ataques. E a própria bola parada. É um problema técnico e tático, de posicionamento, que precisa ser resolvido no dia a dia. Então, são vários os fatores que justificam o pior início de Campeonato Brasileiro de pontos corridos do Atlético na história. Desde a incompetência até a falta de peça para mudar um jogo. O Romano e Edu, um detalhe, né? O Cuca falou que algumas peças estão abaixo. Ele falou no jogo contra o Vitória. Sim. O Hulk não fez gol no Brasileiro ainda. Não. O Coelho, desde quando ele errou aqueles gols, né? Ele perdeu chance contra o Grêmio. O Coelho até ali vinha sendo um grande nome do Galo. Perdeu 2 chances. Perdeu a chance e me parece que psicologicamente ele tá sentindo. O Atlético tem 3 gols no Campeonato Brasileiro. É um gol do Rony. É isso. Um do Fausto Vera, que é volante e era reserva até 2 jogos, e outro do Igor Gomes, que é reserva. O ataque do Atlético tem criado, mas não tem funcionado. A parte de criação da equipe, à exceção desse jogo contra o Santos, essa parte tem funcionado. O Atlético cria, mas a parte de finalização, de decisão ali do último terço, do chute, da finalização, não tem funcionado. E a parte do meio para trás, coletiva, também não tem funcionado. E ontem, além da coletividade defensiva não ter funcionado no primeiro tempo, ainda teve problemas individuais. Um péssimo jogo dos 2 laterais, do Sarave e do Caio, que são reservas e que foram escalados ontem de início, e um jogo muito ruim do Lianco, que vem fazendo uma baita de uma temporada, mas o Lianco ontem jogou mal. Todo jogador tem direito de jogar mal. Então, quando você tem problemas coletivos no setor e individualmente ainda há falhas, aí acontece o que a gente viu ontem.